duplo para dar sorte, começando oficialmente o nosso quadro que você adora, inclusive, Saúde e Longevidade. Professor João Edson, hoje o doutor Fábio Argenta participa online, é isso, professor João Edson? Isso, ele não está aqui em Cuiabá hoje, né? Ah. Ele já está lá nos olhando. Eu acredito que ele esteja aonde? Lucas do Rio Verde? Na maravilhosa Lucas? Boa tarde, vocês me ouvem bem? Tudo bom? Estamos ouvindo. Então, estou aqui esperando a chuva em Lucas. Aqui já chegou, professor. Ela tá fugindo do senhor, doutor, porque ontem choveu em Cuiabá. Não choveu em todos os lugares, porque ela escolheu aonde que ela queria molhar. Mas já deu uma chuva. Chove nos arredores de Lucas, mas não chove em Lucas. O Rio Verde vai faltar água. Verdade. Doutor, o rio chega para baixo. Doutor, que bom que mesmo remotamente consegue participar conosco. A chuva, ela virá ao longo do fim de semana, eu creio muito nisso. E sempre aqui colocando assuntos importantes. Como o senhor é o grande anfitrião, doutor Argenta, aqui do nosso quadro semanal, eu vou pedir para o senhor apresentar a nossa convidada, que já está aqui ao meu lado, competente, linda também. Por favor, fique à vontade para o senhor dar start nesse faleiro importante. Hoje nós temos a honra de estar com a senhorita Jennifer Ferraz, que é biomédica, né? E nós vamos falar de um assunto muito pertinente, já que estamos falando aí das queimadas e da seca, né? Sobre as doenças respiratórias. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Bem-vinda, hoje... Jennifer. Muito obrigada. Doutor, ela já fez uma confidência aqui para mim, que é a primeira vez que ela participa de um programa de rádio. Você nunca vai esquecer da gente, vai ser eterno na sua memória. Vai ser bem marcante. Bem-vinda. Não tem segredo, não é, professor? Não dói. Aqui a gente tem conversas leves, produtivas, e eu tenho certeza faremos o possível para que ela tenha uma excelente experiência, não é, professor? Sem dúvida. O segredo é, esqueça do rádio e fale com a gente. Pronto, é só o faleiro simples. Anotado já. No fim de semana, eu apresentei um congresso de laboratórios de análises clínicas e conheci vários biomédicos, colegas de profissão. Então, já vou aproveitar e mandar um abraço. Jennifer, doutor Fábio Argenta, se me permite, eu vou contar, Jennifer, que a gente tem o bom costume de sempre destacar a trajetória, a história dos nossos convidados, para aproximá-los da nossa audiência. Fique à vontade para falar um pouco da sua formação, da sua trajetória, para quem ainda não conhece, conhecer um pouco mais. Obrigada. Então, sou biomédica, trabalho com a parte de análises clínicas, onde a gente faz análise de exames. Esses exames eu tenho mais afinidade de trabalhar com bactérias e vírus respiratórios. Então, esse é um pouquinho da minha caminhada, né? Tem muito pela frente ainda, mas acredito que tem um pouquinho a oferecer já para as pessoas de conhecimento, de experiência. Então, vai ajudar um pouquinho a contribuir com esse assunto tão importante, né? Exatamente. De doenças respiratórias, que é o que mais estamos tendo nesse período, ainda mais de seca, de calor, intensos, né? Então, acaba que a gente precisa levantar esses assuntos de tanta importância. Com certeza. Certo? Doutor Fábio, a Jennifer trabalha no INAC, né, doutora Jennifer? No INAC, exatamente. Trabalho no laboratório INAC. E lá eu trabalho mais voltado para bactérias e vírus. Né? Temos o setor de biologia molecular, onde a gente, por muito tempo, até fomos referência, né? Em exames no período da Covid. Então, a gente tem uma bagagem legal sobre vírus, né, respiratórios, né? Com certeza. E o doutor Fábio sempre muito atento, não é, doutor Fábio Argenta? Porque quantas vezes aqui eu li perguntas nesse sentido por conta da seca, das queimadas, das pessoas muito preocupadas, angustiadas, e hoje o senhor destacou justamente atendendo aos anseios da nossa audiência, não é isso, doutor Argenta? Exatamente. Estamos, graças a Deus, aí no fim dessa seca, dessas queimadas, né? Devagar, né? Aqui em Lucas ainda não, mas enfim... Vamos lá, né? A gente está sofrendo muito com isso. A gente sabe que o comportamento dessas queimadas equivale aí como se eu estivesse andando num ambiente cheio de fumaça de cigarro, né? E acaba essa fumaça fazendo mal ao organismo como um todo.
nos vasos sanguíneos, acaba engrossando o sangue, vamos assim dizer, predispondo a eventos de trombose, eventos de favorece a formação de coágulos, então é realmente muito preocupante. Do outro lado, a desidratação, para quem não estivesse hidratando de forma adequada, também acaba sendo muito prejudicial para a saúde cardiovascular. E ninguém melhor do que a doutora Jennifer para nos falar nessas queimadas, nessa mudança climática, essa poluição toda, como é que isso impacta as doenças respiratórias, doutora? Essas situações ela tem um impacto muito intenso, né, na parte respiratória, porque vai diretamente aos nossos pulmões, né? Uhum. Então, esse tipo de momento em que estamos passando na região do Mato Grosso, tem, não só no Mato Grosso, né, como no Brasil, mas aqui a gente tem, em Cuiabá mesmo, uma temperatura muito alta, a gente consegue acompanhar no final do dia que muita fumaça, isso tudo tem um impacto, porque acaba prejudicando as nossas mucosas. Nossa região de narina, né, garganta, onde acaba tendo um incômodo maior, uma baixa na imunidade das pessoas, né, acaba que as pessoas na correria do dia a dia não se hidrata direito, não se alimenta direito. Agora há pouco, né, estávamos conversando sobre alimentação, então todos esses agravantes com a temperatura, clima, poluição, tem um impacto direto na saúde de todo mundo, assim, tanto cardiologicamente falando, como, né, a parte respiratória ali, que tem um impacto direto. Temos muito problema com essa situação, porque acabamos ficando muito suscetíveis a ter vírus respiratório, né? É um dos maiores pontos aí, onde traz aquelas gripes e acaba que temos que ter esse diagnóstico rápido para um tratamento adequado, né, para não estar prolongando esse problema de saúde, que acaba sendo muito grave por poder se tornar algo crônico, né? Algo que... Essa é a minha pergunta. A gente passa por esses momentos, está passando muito rápido, né? Antes, assim, era um evento a cada década, agora está sendo um evento a cada 1 ano sim, 1 ano não, a cada 3 anos, né? Muita fumaça, muita queimada, tá? Essas consequências acumulando, elas têm consequências futuras ou você voltando para um ar tranquilo, normal, mais... Deixa sequelas, deixa marcas? É isso saber. Ela traz prejuízos eternos, deixa sequelas? Eles podem sim trazer prejuízos, né? Mas tudo tem uma relação com a alimentação, hidratação. Então, é uma via de mão dupla ali, né? As condições climáticas têm um peso muito grande, mas o cuidado seu próprio de praticar exercícios físicos, alimentação, hidratação, tem um grande diferencial. Né? Essa semana, segunda-feira, tive que fazer a revisão no carro e eu tenho andado muito esses dias, peguei todas as fumaças possíveis, levei um susto, porque quando pegaram o filtro do ar, eu fiquei imaginando que se o meu pulmão tiver igual ao filtro do ar do carro... Isso é um ponto importante, porque nessa época do ano a gente utiliza muito ar-condicionado, né? E precisa ser feito essa manutenção do filtro de ar-condicionado, né? Ter todo esse cuidado, por quê? Além de vírus, a gente tem muito agravante com ácaros, né, fungos, que também pode trazer um problema à saúde, tanto quanto, e a baixa da imunidade, né? Então, acaba abrindo portas para uma infecção, né, uma possível infecção que, em condições normais, a gente não estaria tão suscetível, né? E tá difícil conseguir essa mão de obra, viu, doutora? Difícil. Porque... eu tentei há pouco, a demanda é tão alta pelas condições que eu estava agendando assim para 15 dias. Falei, caramba, mas é um alerta importante. E a gente viu também em todos os jornais, na rede social, falando da qualidade do ar, né? Muito comprometida. E o simples respirar, né? Na rua, nos compromissos, como é que a gente pode preservar? Porque a gente está exposto a isso, aquela fumaça, e precisa tocar a vida.
Tem algo que a gente possa fazer, como uma espécie de fisioterapia ou um exercício, esses cuidados, já que a gente não pode mudar o ambiente, pelo menos não por enquanto? Enquanto não tivermos um período de chuva estendido, essa qualidade do ar vai ficar ruim ainda, né? Então, hoje a gente tem uma facilidade de fazer aquelas lavagens nasais, onde tira aquelas impurezas, facilita na respiração, né? Visto que quando a gente está nesse período muito seco, as nossas narinas ficam muito secas, machuca, né? A gente sabe que tem esses problemas e abrindo esses machucados, abre uma porta para infecções, né? Então, assim, acredito que além de manutenções ali com o seu ar-condicionado, né? Uma boa hidratação, estar fazendo essas lavagens nasais ajuda muito. Pode fazer todo dia? Pode. Jéssica? Todo dia? Pode, Adulto, tranquilo. criança? Adulto, criança. Facilita, ajuda a desobstruir, né, o canal para você respirar. E ele é com soro, Jéssica? É com sorinho. Com sorinho. Isso. Hoje em farmácias, né? Tem alguns objetos assim que ajudam bastante para fazer. E eu vejo é muita... bem tranquilo, pode fazer em crianças, adultos, idosos, né? Então não tem esse problema, essa restrição. E a gente vê muita gente, inclusive, postando, né, professor? Fazendo inalação. Inalação. Portátil, eu vejo muita gente até no carro ali fazendo. Já me perguntaram se eu faço, como eu trabalho muito com a voz. Eu confesso que não faço diariamente. Pode fazer, é só com soro. As pessoas que, muitas vezes, até influenciadores falando, faça, compra o portátil, é para todo mundo pode fazer nesse sentido? Esses, né, tipos de situações ajudam muito para hidratar a região, né, garganta, narina, então isso ajuda muito. Não tem essa restrição, né? É claro que é sempre interessante procurar uma orientação médica, né? Saber se você tem alguma restrição, dependendo ali, né, da sua condição física e de saúde, o médico até pode te orientar usar alguma medicação junto, né? Para estar facilitando essa respiração. Mas auxilia, então, a inalação. A inalação, né? E agora, nesse período bastante... Comprar o portátil. Nesse período bastante seco, a gente chega em muitos locais, a gente tem na casa também, o umidificador, né? Só que alguns locais, eles colocam algumas substâncias aromatizantes. Eu coloco lá em casa esses florais para dormir, né? Coloco aquele de lavanda, coloco depois um de limão. Eu confesso que coloco em alguns momentos. Isso que eu ia perguntar, o uso contínuo disso não tem problema nenhum? Olha, eu acredito que não, por estar voltada a essa situação, né? De você estar ajudando e auxiliando ali, lógico, sendo sempre produtos naturais, né? Buscando, assim, algo mais natural possível para que isso seja para ajudar e não para prejudicar. E não é direto na água não, professor. Ele tem um específico para fazer isso, não é naquele tradicional. Inclusive, aquele tradicional diz que não pode colocar para não ter prejuízo da qualidade do equipamento. Aí tem um que é para realmente... Mas o mais interessante é fazer ali com água mesmo, ou, né, a questão da lavagem das narinas mesmo, fazer com soro fisiológico, que são algo que a gente já sabe que está bem natural, é algo de qualidade, né? Exatamente. A gente precisa fazer uma pausa. Olha, já tem gente perguntando, doutora Argenta, só para adiantar aí, estão perguntando sobre as rinites que aumentam muito nesse período, também bronquite, as crianças que tossem demais. Tem muita gente já participando, perguntando sobre atividade física nesse período. Ou seja, vocês vão ter um ouvinte para responder daqui a pouco com propriedade. A gente vai, doutora Argenta, fazer aquela pausa que o senhor conhece. Daqui a pouco a gente continua com saúde e longevidade aqui na CBN Cuiabá. Volta, 15 horas e 38 minutos. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Tradicionalmente, sexta-feira, a gente coloca a saúde em pauta aqui no nosso quadro Saúde e Longevidade. Um oferecimento de Saúde Livre. Eu vou mandar um abraço especial a toda a equipe. O anfitrião é o Dr. Fábio Argenta, que conversa conosco hoje de forma remota. Está atendendo em Lucas do Rio Verde. Doutor, por favor, comece esse nosso segundo e último bloco com a sua pergunta.
Perfeito. Perguntar para a doutora Jennifer, eu acho que já era uma pergunta do ouvinte também. Primeiro, essa época das secas coincide com o período de inverno no sul e aumenta os quadros respiratórios, né? Então, quais as doenças mais comuns respiratórias nessa época? E, ao mesmo tempo, gostaria de perguntar, com essas queimadas, que horário a gente pode se expor para fazer atividade física nas áreas abertas, ou é melhor fazer em academia mesmo? E se for sair nas áreas abertas, que horário que seria melhor, doutora? Certo. Sobre exercícios físicos, né? Seria mais recomendado buscar os horários mais frescos, com frescor maior. Então, seriam os primeiros horários da manhã ou os primeiros horários do final do... Ou os primeiros não, os últimos horários, né, do final do dia, que são períodos mais frescos. Temperaturas ficam altíssimas durante o dia, né? Então, acaba que se você quiser fazer um exercício físico para melhorar a sua qualidade de vida, pode ser algo muito prejudicial, né? Fazer no decorrer do dia. Então, é recomendado fazer nesses horários específicos. Então, tanto no início do dia, ali no comecinho da manhã e no final da tarde. As academias, hoje em dia, têm-se ali o seu benefício de ter ar-condicionado, o que ajuda muito, até mesmo na questão para você fazer o exercício com uma qualidade melhor, com o uso dos ar-condicionado, você está mais refrigerado, né? Então, acredito que se você saber fazer o exercício de forma correta, em horários adequados, é indiferente o ambiente, né? Vai muito da condição de cada pessoa realmente. Já a parte da pergunta das vírus, né? Doenças respiratórias, esse período do ano é o período em que tem muitas gripes, né? Síndromes respiratórias. Então, as gripes vêm em grande quantidade, além das alergias, né? Com o acúmulo de ácaros, fungos, poeira. Isso tudo contribui para que as alergias, as rinite, né? Acaba tendo um destaque maior e, consequentemente, tendo uma baixa na imunidade, o que facilita no processo aí de você acabar se contaminando com o vírus respiratório. Eu tenho uma dúvida em relação à taxa de umidade do ar. Até porque de manhã normalmente está mais tranquilo, mas no final da tarde, mesmo quando o sol foi, a taxa de umidade do ar nessa época é muito baixa. Existe um limite de umidade do ar para fazer exercício? Olha, eu acredito que o doutor vai conseguir te responder melhor do que eu essa pergunta, mas se espera que tenha uma taxa de umidade do ar mais elevada para você fazer exercícios. Né? E aí, doutora Gê? O ideal é que tenhamos taxas para o ar livre, né, 30% para cima de umidade, pelo menos, né? Sim. Mas a doutora comentou, nas academias temos outra vantagem, que é umidificadores de ar também, além do ar-condicionado, né, que se faz necessário. E aproveitando, doutora, a questão, faz sentido o uso de máscaras ao ar livre nessa época de queimadas? A máscara ela serve também para ser um filtro ali de impurezas, né? Então, faz sentido, porém faz mais sentido você usar ela quando você está em locais mais aglomerados, em situações em que sua saúde já está mais propícia a ter alguma infecção, sua imunidade já está mais baixa. Então, faz mais sentido você usar para se proteger dessa forma, né? Para caminhar num parque, não. É até incômodo para você respirar, né? Mas assim, como eu disse, ele ajuda a filtrar aquele ar, né? Que já vem cheio de poluições, né? Deixa eu colocar a pergunta, e doutora Jensen, fica à vontade também para o senhor responder. Eu vou responder a Roberta, que pergunta aqui sobre bronquite, que as crianças, e ela conta que os filhos, né, tem bronquite, ainda não tem 10 anos, né? Ela conta aqui que tem 7 e 9 e ficam resfriados, fica com aquela bronquite atacada e com muita tosse. Essa tosse que demora muito tempo para passar. Essa atenção com quem tem esse quadro e aqui atendendo a Roberta, principalmente as crianças. Quais aí as orientações dos doutores?
Quer começar, Vai doutora lá, Jennifer? doutora Jennifer. É, Jennifer. Tocou a Tá. bola para você. Sobre, então, essa questão de as crianças, né? As crianças já têm um problema para se ter um cuidado maior, né? Porque não aceita tanto. Então, assim, a gente comentou sobre a lavagem nasal, né? Então, isso vai ajudar muito para a respiração, para o processo ali dela estar respirando de forma melhor, né? Então, acredito que isso seja um ponto bem importante para facilitar nesses períodos. E os demais cuidados, né? Esse período em que ela está com o problema dela de saúde mais atacado, é muito propício dela pegar outras infecções respiratórias, né? Então, os vírus estão aí circulando o tempo todo. Então, tem de se ter um cuidado maior para a situação dessa criança, né? E acaba que a criança fica tomando medicação muito tempo, não é, doutor? Eu me lembrei aqui com os meus pequenos, era corticoide, antialérgico, mas realmente eu acredito que o tempo, doutora Agência, seco, ele também fica propício para essa tosse irritativa, seca, e quase que assim, a criançada toda. E quando eu converso lá em casa, a minha filha, meu filho, eles dizem: mãe, tá todo mundo assim na sala de aula, o tempo contribui, demora mais para curar isso mesmo, doutor Fábio? É um período, sobretudo a crianças abaixo de 2 anos, né? Então, realmente, a lavagem, a higiene nasal aí que a doutora falou é fundamental. Umidificadores de ar nos ambientes e hidratação, né? Que tem que ser bem intensa nesse período. E aproveitando a doutora, que é bioquímica, quais exames são mais comuns no dia a dia para o diagnóstico das doenças respiratórias? Porque, assim, as doenças respiratórias, muitas vezes a gente vai no quadro clínico, epidemiológico, né? Mas quais são os exames mais importantes que nos ajudam a diferenciar essas doenças respiratórias e, por vezes, que tem impacto no tratamento? Essas doenças respiratórias, os vírus respiratórios, eles são um grande prejudicial, porque os sintomas são muito similares um do outro, né? Hoje, no mercado, temos vários exames que contribuem para isso. Hoje, a gente tem os antígenos, né? Que é algo muito certeza quando se faz ele no período correto. Então, a gente consegue ter uma janela imunológica de detecção muito maior, né? Esses exames conseguem ser feitos nos 3 primeiros dias de sintomas, né? Dependendo do exame, ele hoje... eu tenho conhecimento, né, de termos aí no mercado o exame de painel de patógenos respiratório. É um exame de ponta, né, padrão ouro de biologia molecular, e eles conseguem diferenciar qual é o vírus que essa pessoa está tendo. E como que chama, aí doutora? Painel? Patógenos de 24 patógenos, né, respiratório. É um painel. É um painel onde ele dá 24 opções ali, né, de detecção, levando em consideração aí as variantes da Covid, as influenza, né? Então, ele dá E a coleta é de secreção ou é de Ela sangue? é uma coleta um pouco mais incômoda, né? É uma secreção. É aquela coleta parecida com a coleta de Covid que fazíamos. Sim. Então, é essa a coleta. Os exames de antígeno também, eles infelizmente ainda são por secreção. Então, acaba incomodando um pouco, né? A gente sabe que é uma coleta incômoda, mas eles são de grande importância. Porque assim você vai ter um diagnóstico rápido, né? Uma precisão no resultado e consegue ter uma linha de tratamento melhor. Até para saber a agressividade do patógeno, como eu devo lidar com isso, né? Exato. Dependendo da classe de idades, né? Alguns vírus são mais prejudicial para crianças do que para a meia-idade, né? Dos adultos. Então, acaba a gente conseguindo ter esse direcionamento, entregando esse direcionamento melhor para o médico estar tratando de forma correta, né? E doutora, além da prevenção que falaste, cuidados com o ar ambiente aí nesse período de queimadas, enfim, a questão do umidificador de ar, a lavagem nasal e tudo mais, crianças e idosos, sobretudo nessa época, precisam tomar um cuidado melhor na hidratação, como a gente sabe, mas também na vacinação, né? O que seria adequado aí na vacinação aí para
nessa época do ano? A vacinação ela é de muita importância, porque a vacina em si, ela ajuda a você criar anticorpos contra esses vírus. Então, a criança, o idoso, ele já tem um sistema imunológico muito mais fraco, frágil, né? Do que um adulto na meia-idade. Então, assim, na sua idade entre adulto, né? Até chegar a idosos, né? Então, esses cuidados com vacina, toda a precaução de cuidado com a qualidade do ar, facilitam muito para esses cuidados e ter uma qualidade de saúde melhor. Então, a vacina ela vai ajudar muito nessa questão de aumentar a imunidade do seu organismo e combater melhor esses vírus e doenças respiratórias, né? Interessante que a gente, obviamente, tem a vacinação anual contra a gripe, temos vacinação contra a pneumonia, hoje também temos vacina contra o vírus sincicial respiratório, né? Que é para o idoso, e agora também temos na gestante entre 32 e 36 semanas essa vacina contra o vírus sincicial respiratório, na gestante protegendo o bebê até os 6 meses de idade, quando nasce, contra o vírus sincicial, que leva a bronquiolite, que leva a essas doenças respiratórias mais exacerbadas, sobretudo nessa época. Então, de fato, né, doutora, além de tudo, temos que trabalhar aí na prevenção com a vacinação. Isso, as gestantes é bem interessante essa vacina, até porque o primeiro contato de defesa contra a todos os micro-organismos, né, para o bebê é a mãe. Então, a mãe se vacinando nesse período da gestação, ela consegue garantir que seu bebê, através da placenta, consiga ter anticorpos suficiente aí para essa novo período, né? Então, a criança já nasce e cresce com essa imunidade um pouco mais aumentada. Lembrando que a criança não dispensa, né, a vacinação da criança também, nos seus períodos adequados. Mas hoje, para a gestante, a gente tem essa proteção posterior para o bebê, tanto com o vírus sincicial respiratório e com a já famosa vacina DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche, né, que protege a criança, sobretudo a coqueluche, né, que infelizmente está voltando pela baixa taxa vacinal aí. Então, a mãe é fundamental, essas vacinas de gripe na mãe, na gestante, DTPA, né, difteria, tétano, coqueluche, e agora essa novidade aqui do vírus sincicial respiratório. Né? Isso. O vírus está voltando, né? É um vírus que estava mais esquecido e o vírus sincicial está voltando e prejudicando muitas crianças. Durante um tempo foi considerado quase extinto, né? E de repente está retornando aí a questão dessa ausência. E voltando à questão dos problemas respiratórios e as doenças pré-existentes, que quando a gente chega nessa demanda de ar puro, né, de fumaça, que são mais prejudiciais, que tem que tomar um cuidado diferente. Me lembrei rapidamente de asma, né? Quem tem asma também é um agravante. Sim. Lembrou de alguma outra doença, professor? Eu não sei muito a diferença, asma, bronquite também é outra, né? Para quem já tem, né? Eu me lembro porque meu filho precisou usar bombinha há muito tempo e esse período agrava mesmo. Esse período agrava, porque você tem uma dificuldade para respirar muito grande, né? Pessoas que não têm esse tipo de doença já têm uma dificuldade. Sim. Então, imagina você tendo essa doença com uma dificuldade em respirar, né? E sua imunidade mais baixa. Tudo gira em torno da imunidade. E os fumantes, né, doutor? Os fumantes têm grande problema, né? Nesse período do ano. Porque a fumaça, né, a nicotina ali, acaba prejudicando o pulmão e facilitando a entrada de micro-organismos que não é o foco, né? Doutora Argenta, nós caminhamos para a reta final e que para oferecer, melhor dizendo, tempo de qualidade para as considerações finais, para que possam se despedir da nossa audiência, fique à vontade, doutor Fábio, para os seus alertas, para as suas considerações finais, conversando diretamente aqui com a audiência da CBN Cuiabá. Eu acho que fica o recado, né? Agradecemos aí a doutora Jennifer, agradecemos aí a nosso querido rádio ouvinte, professor João Edson, Marcela Vasconcelos. Acho que fica o recado
de que nessa época de queimadas e clima seco, a gente realmente precisa hidratar mais, usar modificadores de ar, toalha umedecida em casa e não se expor muito a temperatura, não se expor muito em ambientes abertos aí nessa época que infelizmente a queimada está desse jeito aí. Lembrando que, como eu falei, a poluição, a queimada se comporta como se fosse que nós estivéssemos fumando em ar ambiente, né? Então faz o mesmo efeito do cigarro para o nosso pulmão, para os nossos pulmões, para o nosso coração. E sobretudo predispõe à formação de trombos, de coágulos e em indivíduos cardiopatas, mais idosos, isso não é bom. Do outro lado, queria deixar minha consideração final, que de domingo, agora, dia 29, é o Dia Mundial do Coração, então sempre lembrar o nosso ouvinte de que o Dia Mundial do Coração vem justamente para a prevenção da doença cardiovascular, que é a doença que mais mata aí no Brasil e no mundo. A cada 90 segundos morre no Brasil um indivíduo secundário a doenças do coração. Então fica o recado para que possamos abandonar o tabagismo, diminuir a bebida de álcool, cuidar com excesso de peso, diminuir o sal da alimentação e, sobretudo, praticar um exercício físico, pelo menos aí uma caminhada 40 a 50 minutos, 3 vezes por semana, ou uma caminhada 5 vezes por semana de 30 minutos. Então, nunca é tarde aí para abandonar o tabagismo e começar uma atividade física. Fica o recado do Dia Mundial do Coração. Um abraço a todos e obrigado, e até sexta que vem. Muito obrigada, doutor. Boa viagem, bom retorno também. Obrigada pelas orientações valiosas. Jennifer, muito obrigada pela contribuição. Eu espero que você leve esse dia no coração, portas abertas, porque a gente precisa colocar a saúde em pauta, falar sobre o assunto, fazer esse alerta é fundamental e a gente o faz aqui semanalmente, contando com o apoio brilhante do professor, do doutor Fábio Argenta, que sempre traz profissionais competentes para abordar assuntos importantes, focando na contribuição da vida de quem nos ouve. Então, quem ouviu aí no carro, quem vai ouvir essa entrevista depois, com certeza pegou uma informação valiosa, coloca em prática e aí a gente cumpriu a nossa missão. Adorei o nosso faleiro de hoje. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, né? Acredito que a área da saúde é bem grande, tem muito assunto importante para ser tratado, né? Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e pela oportunidade. Obrigada, doutor. E estou à disposição, né? Para a gente bater papo mais algumas vezes. Assim será, não é, professor? Verdade. Sexta-feira, chegando a hora do queijo e do vinho. Professor, você está me devendo esse queijo.